Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, Pastor Davi Bueno, chegando para mais uma EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Porém, antes de nós iniciarmos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de registrar aqui uma palavra de pesar, pois aprove ao Senhor recolher para si a nossa querida irmã missionária Almira. E nesse momento de dor e saudade, queremos expressar aqui nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. A missionária Almira dedicou muitos anos de sua vida à obra de Deus, servindo com amor e excelência no ministério da música, juntamente com seu esposo, um grande amigo, saudoso já, pastor Reizinho. Exerceram ministério tanto no estado de São Paulo, no ministério de São Bernardo do Campo, como também aqui no estado de Minas Gerais, no ministério de Madureira, no campo de Andradas. E por meio do seu trabalho, ensinou crianças, adolescentes, jovens, adultos, contribuindo para a formação de músicos e para o fortalecimento da adoração em nossas igrejas. O seu legado permanecerá vivo na vida daqueles que foram alcançados por seu ministério. E rogamos que o Senhor console os corações enlutados, conceda força à família, nosso irmão André e família, nossa irmã Joyce e a toda a sua casa. E lá no Salmo 116, verso 15, a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Sendo assim, que Deus conforte a todos e que a memória da missionária Almira, ela permaneça como um exemplo de dedicação, serviço e amor à obra do Senhor nosso Deus. Nós vamos hoje aqui estar falando sobre a nossa lição de número 12, que tem como tema vigilância e oração, o perigo das alianças erradas. Nós estamos estudando a nossa revista da editora Betel. Estamos falando sobre Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Revista essa que tem como seu comentarista o bispo Samuel Ferreira. Você que está chegando pela primeira vez aí no nosso canal, quero já te convidar a conhecer, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá, vamos ver o texto áureo, verdade prática e os objetivos da lição. Nosso texto áureo encontra-se em Neemias 13, 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Verdade aplicada. Ao cultivar relacionamentos, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância para que esses vínculos edifiquem e não comprometam sua comunhão com Deus. Os objetivos da lição: ressaltar o perigo das concessões ao pecado, reconhecer que escolhas ruins têm consequências ruins e saber que os maus exemplos influenciam as pessoas ao redor. O nosso texto de referência está em Neemias 13, versículo 4, 5, 23, 24 e 28. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes.
Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada um, de cada povo. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Ainda a introdução, ela diz, o capítulo 13 de Neemias revela como o povo de Deus e sua liderança religiosa tinha se aliançado com seus maiores inimigos. Nesta lição veremos o perigo das alianças contrárias à vontade de Deus e às suas consequências. Então é importante nós destacarmos aqui que uma das estratégias mais perigosas do inimigo não é levar alguém ao pecado de forma repentina, mas através de pequenas concessões, ou seja, liberdade que as pessoas dão na realização de coisas que desagradam a Deus. E com o tempo, essas coisas produzem grandes consequências. Em Números capítulo 13, a Bíblia ela nos mostra que a reconstrução dos muros não foi o suficiente para impedir o declínio espiritual do povo quando a vigilância foi relaxada. O pecado ele entrou não pela força dos inimigos, mas pela tolerância daqueles que deveriam zelar pela santidade. A figura de Eliasibe é um exemplo solene de como uma posição de destaque espiritual não isenta ninguém da responsabilidade de ser fiel a Deus. Quando líderes eles fazem concessões, os efeitos alcançam toda uma comunidade. Por isso, este tópico nos ensina que a santidade ela não pode, em hipótese alguma, ser negociada. E que qualquer concessão, liberdade ao pecado, abrirá portas para prejuízos espirituais profundos, tanto na vida da pessoa como na vida da igreja. Eu vou ler aqui o perigo de fazer concessões ao pecado e já vou entrar no tópico 1. Neemias enfrentou pressões para tolerar práticas contrárias à vontade de Deus, como casamentos mistos e negligência na adoração. Mas resistiu com firmeza. Permitir o pecado enfraquece a comunhão com Deus, corrompe a integridade espiritual e ameaça a unidade do povo. A vigilância de Neemias nos ensina que ceder ao pecado, mesmo em pequenas coisas, pode levar às consequências espirituais graves, afastando-nos do propósito divino. Aí ele começa dizendo sobre Eliasibe, um sumo sacerdote atuante. Eliasibe, o sumo sacerdote no tempo de Neemias, vinha de uma família sacerdotal. Era filho de Joiaquim e neto de Jesua, além de contemporâneo de Zorobabel. Ele coordenou os sacerdotes na reconstrução da Porta das Ovelhas, por onde provavelmente passavam os animais que seriam sacrificados no templo. Eliasibe assumiu sua parte na tarefa de reconstruir os muros e cooperar para que uma porta tão importante para o dia a dia de seu exercício ministerial e dos sacrifícios do templo voltasse a ser utilizada. Jesus passou por lá quando se dirigiu ao tanque de Betesda, localizado a poucos metros da Porta das Ovelhas. Evangelho de João, capítulo 5. Essa porta existe ainda hoje, mas chamada agora de Porta dos Leões, e fica a cerca de 200 metros do jardim do Getsemane. Eliasibe, ele ocupava uma posição de grande relevância entre o povo de Deus. Como sumo sacerdote, entendemos que ele era o responsável por zelar
tanto do culto, pela santidade do templo e pela observância da lei. O seu nome aparece em momentos importantes da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, capítulo de número 3, demonstrando que ele participou ativamente da obra de Deus. Entretanto, a atuação em uma grande obra não garante a permanência na fidelidade. A trajetória de Eliasibe, ela nos ensina que ninguém está acima da necessidade de vigilância constante. Muitos começam bem, mas acabam comprometendo o seu testemunho por deixarem de guardar o coração. Então nós entendemos com isso que não basta ter um histórico de serviço a Deus. É necessário perseverar em santidade até o fim. Tópico 1.2. Eliasibe tinha uma função importante. Além de liderar a reconstrução da Porta das Ovelhas, Eliasibe tinha uma função de grande responsabilidade. Administrar o local onde se armazenavam as ofertas, os dízimos e o incenso destinado ao culto a Deus e ao sustento dos obreiros. E fizera ali uma câmara grande onde antes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Em Neemias 13, versículo 5, todas as funções são importantes na igreja. Ou melhor, para os sacerdotes. Neemias 13, versículo 5, perdão. Então, vamos continuar. Todas as funções são importantes na igreja. Tudo que é feito na casa de Deus, da limpeza ao preparo das refeições, contribui para promover um ambiente acolhedor e adequado aos momentos de oração, louvor e anúncio da palavra do Senhor nosso Deus. A função de Eliasibe, ela exigia a responsabilidade espiritual. Como sumo sacerdote, ele era guardião das coisas sagradas. A sua missão era preservar a pureza do culto e ensinar o povo a distinguir entre o que era santo e o que era profano. Quanto maior a responsabilidade, entendemos que maior deve ser o compromisso com Deus. A liderança espiritual, ela não é apenas um privilégio, mas uma missão que exige o exemplo, o discernimento e o temor ao Senhor. Deus espera que aqueles que exercem a influência espiritual sejam referências de fidelidade e também de obediência. No tópico 1.3, nós vamos falar aqui sobre Eliasibe profanou o templo do Senhor. Eliasibe cometeu 2 erros terríveis. O primeiro foi se tornar aliado de Tobias, inimigo declarado de Neemias, que buscava a todo custo impedir a restauração de Jerusalém. O segundo erro, ainda pior que o primeiro, foi usar o local sagrado do templo destinado a armazenar as ofertas de dízimos para preparar um quarto exclusivo para Tobias. Podemos afirmar, sem exagero, que o sumo sacerdote Eliasibe trouxe o inimigo para dentro da casa de Deus. E esse fato é uma advertência acerca do perigo de fazermos concessões para aquilo que desagrada a Deus. Nenhuma aliança é boa se o preço for romper a aliança com Deus ou desobedecer a palavra. Eliasibe se corrompeu e colocou sua relação com Tobias acima da obediência e da fidelidade de Deus. Então, o momento mais grave da história de Eliasibe ocorre quando ele concede uma das câmaras do templo para Tobias, um homem que havia sido um dos principais opositores da obra de Deus, como registrado aqui pelo bispo Samuel Ferreira em Neemias capítulo 3, versículo 4 e 5. O espaço que deveria ser dedicado aos utensílios sagrados, às ofertas e ao serviço do Senhor foi ocupado por alguém que não tinha direito nenhum de estar ali. Então essa atitude, ela revela como uma conceição aparentemente simples
pode gerar uma profanação. Eliasibe, ele colocou relacionamentos pessoais acima dos princípios divinos. O resultado foi a contaminação que Deus havia separado para si. Neemias aqui, ele reage com firmeza, expulsando os pertences de Tobias e purificando novamente o templo. Está registrado aí em Neemias 13. A lição aqui é clara: aquilo que pertence a Deus não pode ser compartilhado com aquilo que se opõe à sua vontade. Então, quando nós permitimos que o pecado ocupe o espaço em nossa vida, nós estamos cedendo o território que pertence a Deus. A santidade, ela exige a vigilância e a decisão. Só para nós concluirmos esse primeiro tópico, eu ainda gostaria de dizer que a história de Eliasibe, ela ensina que o perigo das concessões ao pecado não está apenas no ato em si, mas nas consequências que ele produz. Então, um líder atuante com uma função importante acabou comprometendo a santidade do templo por não vigiar suas alianças. Então, a mensagem para a igreja é que devemos guardar o nosso coração, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, para que nada ocupe o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Afinal de contas, uma pequena concessão hoje pode se tornar uma grande tragédia no dia de amanhã. Ok? E assim a gente termina esse primeiro vídeo. Deus abençoe.